Fala turma, hoje eu vou dar uma aula aqui para você, fantástica, distalização de molar com fio termoativado. Então esse é o artigo, o resumo do artigo diz o seguinte, ó: o objetivo desse artigo é ilustrar a distalização de molares superiores utilizando o fio termoelástico de níquel titânio 19x25. Foi utilizado aqui o fio da GAC, tá bom? Que é um fio muito bom, não é obrigado a usar esse fio, tá? Você pode usar o seu fio termoativado que você tem costume aí no seu consultório, bem, desde que ele seja 19x25. Utilizando a simplicidade da técnica, o tempo despendido para distalização, para distalizar os molares superiores, foi de 6 meses, corrigindo a má oclusão de classe 2 com efetividade. Tá, professor, beleza, mas vamos direto ao assunto. Quais são as grandes vantagens de fazer esse tipo de distalização? Primeiro, muito simples. Por que simples? Porque a distalização foi feita com fio. Em segundo lugar, facílimo de instalar. Muito fácil de instalar. Então é simples e é fácil de instalar. Terceiro lugar, é um procedimento que fica muito barato, porque você não tem que colocar nada além do seu próprio fio. E em quarto lugar, ele funciona muito bem, esse procedimento funciona muito bem porque olha só, a gente vai fazer, nós aqui, sempre a gente faz no máximo 4 milímetros de distalização quando a gente quer fazer uma distalização. Quando a gente precisa fazer, por exemplo, uma retração, se eu tenho que fazer uma distalização para conquistar um espaço de 8 milímetros para depois fazer uma retração anterior, 8 milímetros, 7 milímetros, eu tenho que extrair um pré-molar, ponto. Eu não vou ficar me batendo, eu não vou ficar lutando com a distalização. Se eu tenho que fazer uma retração e eu preciso de um espaço de 3 a 4 milímetros, presta atenção, veja que é a metade do espaço de um pré-molar. De 3 a 4 milímetros aí é diferente, aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distalização. Quando eu falo que é rápido, fácil, barato, a distalização da maneira com que o artigo propôs é comparado a alguma coisa. E na realidade é melhor, mas se o paciente for colaborador. Se o paciente não for colaborador, aí você vai ter que cair nesse procedimento aqui, que são os mini implantes extraalveolares, com distalização às vezes utilizando um cursor, ou quem sabe nessa outra imagem aqui, a distalização direto no mini implante extraalveolar, onde você de repente não vai fazer o cursor, vai tentar distalizar dessa forma. Eu falo tentar porque assim funciona, mas é demorado, é difícil, não é brinquedo distalizar um molar ou distalizar uma bateria de dentes dessa maneira. A imagem não está de muito boa qualidade, então eu fiz um desenho aqui para ficar mais didático. Olha que interessante. A sequência do tratamento foi feito o alinhamento e o nivelamento a partir do fio 14 de níquel titânio. Aí depois de 9 meses foi instalado um fio 19x25 de níquel titânio termoativado, depois de 9 meses. Em terceiro passo aqui foi feita a marcação do fio desse fio 19x25, foi colocado o fio na boca e na distal do bracte do pré-molar foi marcado com uma caneta de retroprojetor, exatamente na distal do bracte do pré-molar. Atrás, na região do tubo do molar, ao invés de se marcar na entrada do tubo do molar, marcou-se 5 milímetros para a distal da entrada do tubo. Para que a gente fez 5 milímetros? Justamente para sobrar uma certa quantidade de fio. Aqui em quarto lugar foi feita a marcação na distal. Então a imagem é essa que eu queria mostrar. Esse fio que você está vendo aqui, ó, perceba que ele está sobrando lá na região do fundo de vestíbulo. Então aqui na distal do pré-molar foi instalado um stop e ali na mesial do molar foi instalado outro stop nas marcas que nós fizemos. E aí o fio está sobrando ali para cima. Esse fio ele está tensionado, ele vai funcionar como uma mola. Só que o grande problema disso é que a mola vai fazer com que esse fio movimente os dentes pré-molares e dentes anteriores para frente e o molar para trás. Essa movimentação anterior dos prés canino-incisivos chama-se efeito colateral. É o que nós não queremos numa situação como essa. Aconselha colocarmos aqui no lugar desse stop que está na distal do bracte do pré-molar, ele aconselha colocar um gancho bola. Esse ganchinho bola clipado no fio 19x25 de níquel titânio termoativado, ele tem um ganchinho voltado para frente e nesse ganchinho vai ser usado um elástico de classe 2. O objetivo desse elástico é evitar o efeito colateral de mesialização desses dentes. Quando você for clipar esse ganchinho aqui no fio, pode clipar para valer, porque senão ele vai ficar correndo ali e aí não vai resolver, não vai funcionar a mecânica, tá bom? Esse elástico cor de rosa que você está vendo aqui na tela, esse elástico tem que
liberar 150 gramas de força. 150 gramas de força, provavelmente esse elástico aqui é um elástico 316 médio, mas é interessante que você faça a medição desse elástico para ver se realmente está liberando 150 gramas de força, tá bom? Agora olha que bacana. Fixa o olhar aqui no molar para que você perceba o quanto esse molar agora distalizou, veja só. E o fio 19x25, nessa situação, que ele estava com aquela barriga para cima, ele está desfazendo e ele está empurrando o molar para distal. Claro que ele também está empurrando os pré-molares para mesial, mas o pré-molar não vai para mesial. Por quê? Porque o elástico não deixa. Aí olha o resultado. Né? As 4 imagens, desde o início aqui que você está vendo, começou a distalização, aqui já tem pequenas aberturas entre os pré-molares e o molar. Aqui, por exemplo, olha o quanto distalizou e depois, olha o resultado. A distalização do primeiro molar superior ocorreu em 6 meses. A paciente usou elástico de classe 2 depois por mais 7 meses para o fechamento do espaço remanescente. É claro, o molar distalizou, não distalizou? Tá, aí abre um espaço na mesial do molar. E aí depois, é claro, você teve que trazer os 2 prés e o canino. Como? Continuando com o elástico de classe 2. Agora veja só, após a correção, foi feita a utilização do elástico de classe 2 para fechar o resto dos espaços, seguida do detalhamento da finalização, a colaboração do paciente no uso dos elásticos. Ah, Wélio, eu vi a imagem do mini implante. Se o cara optar pelo mini implante, como é que eu vou fazer? Do nosso Orthoflix. O que é o Orthoflix? O Orthoflix aqui são gotas homeopáticas de conhecimento. É uma revista eletrônica, é como se você estivesse lendo um artigo, o passo a passo. Mas é isso. O que eu queria dizer para você hoje é sobre a distalização de molar com um procedimento muito simples. Espero que isso te ajude. Beijo para todo mundo. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.